E aí, pessoal, tudo bem? DevMal na área. E hoje a gente vai construir uma interface gráfica para os nossos bots. Mas o que seria isso? A gente vai criar botões, janela, que vai facilitar a utilização do nosso bot no dia a dia. Assim, a gente não vai precisar do Python, que fique sendo executado toda hora, na hora que a gente quer executar a nossa aplicação. Esse vídeo é a primeira parte, vão ser dois vídeos. No vídeo de hoje a gente vai criar os botões e no próximo vídeo a gente vai aplicar as funcionalidades dos botões. Vamos usar o Tibia como base para desenvolver nossa interface. Vamos criar um macro para poder ficar fazendo runa. Então, eu vou mostrar aí na tela de como vai ficar a nossa interface e na sequência a gente já começa com o código. Então, não se esqueça de já dar o like no vídeo, se inscreva no canal, que o canal é novo, vai ajudar bastante, e bora para o código. Bom, essa aqui é a interface que a gente vai desenvolver ao longo do vídeo. A ideia então é fazer um macro de fazer runa. Então, aqui é uma opção que eu coloquei para ficar comendo food. Aqui se coloca hotkey. E também aqui uma opção para castar magia. Aí você escolhe a hotkey também. Esse apply opacity é para funcionar o bot. A gente, como eu mostrei nos outros vídeos, não dá para ver o Tibia aqui por causa da proteção que ele tem. Então a gente usa aqui com o OBS. Então a gente deixa o OBS atrás, no caso, deixa o Tibia aqui, vem aqui e aplica a opacidade. Então ele tirou a opacidade da janela do Tibia e o que a gente está vendo aqui é o OBS. Esse mana position é a posição que eu quero que a mana chegue para poder usar a magia, né? Então quando eu clico aqui ele vai dar uma mensagem. Aí ele instrui o usuário, ó, posicione o mouse em cima da barra de mana e pressione a tecla Insert. Então eu venho aqui na barra de mana e aperto Insert. Ele mostra aqui a posição que ele pegou, a cor RGB. Também podia ser nessa barrinha aqui, tanto faz. Aí depois disso é só dar um Start, que ele vai começar a executar aqui. E aí para parar eu posso apertar ESC, ó, ele parou e maravilha. Ah, tem um botão aqui que eu posso apagar também a mana, a posição e trocar ela. Eu posso mudar tudo aqui, mas uma vez que eu rodei, ele salvou. Então, se eu vier aqui em Load, ó, ele recarrega da onde estava, ou se eu fechar o bot e abrir de novo, ele vai fazer também. Então, é isso que a gente vai desenvolver ao longo do vídeo. Bom, a ferramenta escolhida aqui para desenvolver a nossa interface foi o Tkinter. Eu escolhi ela por ela já vir junto no Python, a gente não vai precisar instalar ela. E ela é multiplataforma. Ela vai funcionar no Mac, no Linux e no Windows. Então eu estou com um projeto aberto aqui, que eu coloquei aqui como interface YouTube. Vou criar um arquivo aqui, que eu vou chamar aqui de main.py. E aí para usar é só importar, import tkinter. Aí ele já fica verdinho, que já dá para usar. E para a gente ver a nossa primeira janela, a gente usa um método aqui do tkinter que chama tk. Ó, assim. Esse TK aqui é o que é responsável por abrir nossa janela principal aqui. E aí depois que eu abrir, eu preciso pegar isso aqui e jogar para uma variável, porque a gente precisa manipular isso. E aí, se eu executar agora, ele não vai funcionar. Eu coloco main.py, nada acontece, porque essa janela tem que ficar sendo executada a todo momento. E aí o próprio tkinter dá um método para a gente, daí eu coloco root.mainLoop, que faz com que fique em execução. Então agora quando eu rodar de novo, ó, ele abre a nossa janelinha. Ela não tem nenhuma estilização, mas a gente já vai pôr. E o terminal, ó, ele fica travado. Não consigo usar. Aí quando eu fecho a janelinha, ó, ele destrava o terminal. Beleza? E tudo que a gente for fazer, a gente vai colocar aqui dentro. E deixar esse main loop aqui para o final. Sempre para o final. Então, para a gente estilizar a nossa janela, eu posso pôr um título nela. Vou colocar o root.title. Vou colocar um nome aqui, vai chamar de My Interface. Eu posso colocar uma dimensão para ela sempre abrir um pouquinho maior, né? Eu vou colocar root.geometry. Com isso aqui, eu posso pôr a largura e a altura, né? Então, posso pôr 500 por 500. Aí, se eu salvar aqui agora, executar de novo, olha lá, ela abriu aqui com o nosso título novo e um pouco maior. E só que aqui a gente consegue aumentar aqui, né? Dá para desabilitar isso também,
usando aqui o root.resize, resizable, no caso. E aí eu, no eixo, na largura, coloco falso. E no parâmetro que dá altura, coloco falso também. Aí pronto. Ela vai ficar agora fixa. Só que observa que ela não abre sempre no mesmo ponto. Ela fica abrindo cada hora num lugar diferente. Ó, agora abriu um pouquinho mais para baixo, outra hora ele abriu um pouquinho mais para cima. E dá para a gente deixar isso aqui fixo. Aí aqui da onde a gente colocou aqui o tamanho da interface, tem mais dois valores aqui, que é aonde que a gente quer que ele apareça na tela. Então, se eu colocar, por exemplo, 250 e 250 aqui, só que daí é mais, né? Vezes assim. Salva e executa de novo. Ó, agora ele vai abrir fixo nessa posição. Beleza? E agora, o próximo passo, então, vai ser colocar coisas aqui dentro, né? Vamos colocar botões, campo de texto. E tudo isso que a gente usa, ele tem um nome aqui no Tkinter que é chamado de widgets. Escreve assim, ó, widgets. É esse carinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui nosso coisa. Isso. Então, esse widget aqui, eu até separei aqui no site para a gente dar uma olhada, são as ferramentas, né? Então, ó, botão é o mais conhecido. Ele é esse que a gente clica e ele faz uma ação. Existe o list box, que é onde lista aqui vários valores. O combo box, esse a gente vai usar, que é quando a gente clica aqui, ele abre uma seleção para a gente escolher. Existem vários, ó, tudo isso é chamado de widgets. Então, o widgets é uma ferramenta. Então, a gente pode pensar que o Tkinter ele é uma caixa de ferramenta e cada widget é uma ferramenta do Tkinter. E existem duas caixas de ferramentas. Existe a TK, ponto, né, é o TK ponto alguma coisa, e tem o TTK ponto alguma coisa. Pode ver que aqui ele até mostra a diferença dos botões. Esse TTK ele já é mais bonitinho. Ele tem já a borda arredondada. Então é esse que a gente vai usar. A gente vai usar o TTK por causa da estilização mesmo, tá bom? Então, e o TTK ele também tem já um TTK Themes, que é esse cara aqui, ó, TTK Themes. Ele serve para já dar uma pré-formatação para os botões. Então, ó, nessa parte aqui, quem pode ver tem o adapta, que aí é esse azulzinho aqui, nesse layout. Aquativo, que aí já fica azul, tá vendo? Arc, tem o tema Black, então a gente vai usar ele. Aí, esse cara aqui a gente vai precisar instalar. Aí, para instalar ele, eu vou digitar pip install ttk themes. Themes. Assim? É com A, né? Themes. Aí, instala assim. Escrevi errado, é pip install ttk themes. Sim, com E. Ah, agora sim, ó. Pode instalar na sua máquina aí. E aí, vamos importar ele aqui. Aí é from ttk themes import. Aí a gente vai usar esse cara aqui, ó, theme de tk. Show? Aí então, em vez de a gente usar o tkinter.tk para abrir a janela, a gente vai usar esse cara aqui, ó. A gente já substitui. Mas aí vocês podem ver que eu vou salvar e executar de novo. main.py. Ó, observa que a janela abriu igual. O que acontece agora é que a gente vai conseguir aplicar já um tema para esses botões. E aí aqui dentro desse tema aqui, eu coloco aqui o theme, que é o theme. Tem aqui, a gente escolhe qual tema que a gente quer. Tem o adapta, aquativo. Então eu vou colocar um aqui para a gente ver. Se eu colocar aqui como black, por exemplo. Colocar como tema black. Aí então vou vir aqui e coloco black. Só que se eu rodar de novo aqui, ele não vai aplicar nada. Porque não mudou nada, porque ainda não tem nenhum componente, mas porém o fundo também não alterou. Então para alterar o fundo tem que especificar para ele aqui, colocar o theme BG, que é de background, e aí eu ligo ele também. Aí agora se eu rodar de novo, ó, agora sim, ó, ele já está com o nosso fundinho aplicado aqui como preto, beleza? Então eu vou até trocar, eu vou usar esse arc aqui, que eu acho que é o que eu mais gostei.
mas depois a gente escolhe um outro, a gente vê quando tiver mais componentes na tela. Beleza, então agora a gente vai colocar nosso primeiro widget. Então agora eu vou importar então o widget que a gente vai usar. Eu não vou importar do TK, eu vou importar do ponto TTK. Eu vou especificar que é essa caixa que a gente vai usar. Então, e vou usar, não vou mais importar tudo para facilitar, vou dar from ttk import. Vamos por aqui um label, que o label é um widget para poder pôr texto, né? E aí o texto, como é que a gente aplica, né? Eu vou pôr uma variável aqui, que por convenção é legal colocar, como é um label, começa com LBL, aí underline, né, que a gente põe aqui, e o nome do que é. Aí vai ser o label, seguindo então no nosso foco aqui de fazer o nosso macro de runa, vai ser o food, colocar como food, LBL food, que vai receber um label. E aí dentro dessa instancio aqui, essa classe, e coloca um texto, que é o que vai ter. Texto aqui vai ser hotkey eat food. Beleza? Aí se eu salvar agora, pode ver que nada vai acontecer. Ele não aplicou aqui. Por quê? Porque eu preciso adicionar esse label aqui no root. Para eu fazer isso, eu pego Existem várias formas de fazer. Eu pego então o LBL Food e dou um ponto pack. Esse ponto pack aqui vem de empacotar. Então ele vai lá agora sim, ó, ele vai aparecer aqui pra gente, ó, hotkey eat food. E aí se eu pego e coloco mais um, ó, eu vou colocar mais um aqui, que agora vai ser já o do cast spell. Vou colocar como cast. LBL cast, LBL cast. Então hotkey cast. Salva de novo. Olha lá. Ele colocou embaixo. Beleza? Ele vai empacotando tudo. Existe uma outra forma também que tem o place. Aí nesse place a gente coloca exatamente onde que a gente quer que ele apareça na tela na posição X e Y. Então aqui eu posso pôr, por exemplo, 50. Se eu colocar aqui agora para a gente ver onde que ele aplicou, ó, ele pegou aqui, pegou 50 pixels do lado da altura e do lado esquerdo e aplicou. Então ele não segue aqui um padrão, né? A gente coloca bem num ponto específico. E tem também um outro que é o que eu mais gosto, que chama grid. O grid eu até separei aqui para a gente dar uma olhada. Ele segue aqui como se fosse um Excel, com linhas e colunas. Então se eu coloco na 00, que é linha e coluna 0, ele fica, em teoria, é para ele ficar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não vai ficar aqui no meio, ele fica aqui. Imagina que ele transforma tudo isso aqui em linha e coluna. Então, eu já vou colocar aqui, ó, na linha 1 e na coluna, aí coloco o parâmetro column 1. Opa, desculpa, é 0 e 0, para a gente ver ele lá na primeira posição. Aí se executar de novo. Por que ele quebrou? Ah, porque agora tá. Deixa eu fechar isso aqui. Uma vez trabalhou com grid, você tem que trabalhar sempre com grid. Aí, olha, ele colocou aqui na primeira posição. Se eu colocar, então, coluna 1 e 1, né, ele vai ficar aqui embaixo. Então, só para mostrar esse exemplo aqui, eu vou pegar o cast aqui e vou colocar na linha 1 e na coluna 1. Grid. Aí, olha lá como é que ele vai abrir aqui, né? Ele vai ter que vir para aqui embaixo. Aí, se eu rodar aqui de novo, olha lá, deu certo agora, tá bom? E aí é assim que a gente vai usar aqui na nossa interface para organizar os componentes. Beleza? Só que assim, observa que eles estão colados, o tamanho da fonte está pequeno e tem como organizar isso aqui, tá? Então, como é que a gente faz aqui, né? Vou deixar então aqui na linha de baixo, na coluna 0. Existe, para quem trabalha aí com um pouco de CSS, HTML, já está vendo, o que a largura e a altura da imagem chama padding.
E aí a gente precisa aplicar esse padding aqui, ó. Chama PADX, que ele tem no eixo X. Vou pôr aqui 10 e o PADY por 10 também. Agora, se eu salvar aqui e rodar de novo, vai dar para ver que ele vai ter dado uma descolada lá do topo aqui da aplicação. Tá vendo? Então, isso aqui que a gente aplica. Então, existe dois tipos de formatação aqui, né? Organização. Quando é grid, ele tem os métodos. E aqui do widgets também tem. Beleza? Então, como eu quero aumentar a fonte é no widgets, né? Aí ele existe aqui o fonte. Aqui dentro eu passo qual que eu quero. Eu gosto da roboto. E o tamanho da fonte, vou pôr 12. Aí agora eu vou salvar, executar de novo. Olha lá, aumentou o tamanho da fonte. Beleza? E maravilha. Agora eu vou replicar para esse cara aqui de baixo também. Eu vou passar que eu quero que ele fique aqui assim. E também quero com a minha fonte tal. Beleza? Então, agora o próximo passo da nossa interface aqui, por um botão. Vai ser o nosso primeiro botão, então, que a gente vai aplicar aqui. Então, agora eu vou importar aqui o botão. Aí aqui, então, vamos criar aqui o btn, que ele começa, é legal começar assim, com a abreviação aqui do nome do componente. btn vai ser o mana position. E aí vai receber aqui um botão. Aí esse botão ele tem um texto também, que eu vou chamar aqui de mana position. E aí eu vou aplicar ele então no nosso grid. Ele vai ser na linha de baixo, então ele vai ser na linha 2 e na coluna 0. Agora vamos salvar aqui e executar. Olha aqui nosso botão. Só que ó, agora a gente tem que observar aqui que a gente está vendo que está esse texto aqui, ele está desalinhado, né? Ele está colocando um embaixo do outro, mas não está ficando organizado, né? Não está alinhado. Para alinhar isso aqui, a gente volta aqui no grid para dar uma olhada que a gente vai usar um tal de stick, que é esse cara aqui, ó. Imagina que o nosso conteúdo está aqui dentro. Se eu passo esse parâmetro aqui para ele, o stick, o E, por exemplo, que é de ist, ele vai jogar tudo para a direita. Se eu coloco o W, ele vai jogar tudo para a esquerda. E aí a gente pode colocar de várias formas, né? Ó, NW joga tudo para cima, NS ele vai preencher o meio de cima para baixo, o EW pelas laterais. Então é esse parâmetro que organiza o conteúdo que está dentro da célula, beleza? E aí, aqui então, ó, eu coloco uma vírgula e passo então o stick. Se eu colocar então o E, né, nesse label aqui, e no de baixo também, a gente, opa, é aqui no grid. Salvar aqui e rodar de novo, né? Às vezes eu dou Ctrl C, ele não fecha, tá? Eu tenho que vir aqui e fechar. Isso é normal. Aí eu vou abrir de novo, ó, ele jogou tudo para cá, para o meu lado direito. Então, só que eu quero para o outro lado para ficar alinhado bonitinho. Então, eu vou pôr o W. W e o W. No botão, eu vou pôr também, né? A gente vai ver o botão como que ele fica. Olha lá, tá bom? Ficou assim. Só que no botão dá para deixar ele preenchendo o campo todo. Olha só, a gente coloca o NS e W. O que faz o NSEW? Se a gente olhar aqui, NS é de cima para baixo, EW é nas laterais, é um preenchimento da célula toda. Então, se eu salvar aqui agora e executar de novo, ó, observa o botão agora como é que ele está. Vou fechar aqui, abre de novo. Olha lá, ele preencheu o botão no tamanho, como esse food aqui é maior, então ele preencheu até o final aqui. Beleza? E é assim que a gente vai deixar ele. Então, maravilha. Só que assim, agora, para cada componente que a gente for fazer, a gente tem que ficar copiando, duplicando essa linha, né? Isso não é legal, porque senão vai ficar infinito aqui, a gente vai ficar descendo e criando botões. Então, eu vou criar aqui uma função
que essa função aqui ela vai ter a funcionalidade dela de gerar botões, gerar widgets, no caso. Então, eu vou criar aqui uma função chamada de GenerateWidget. E aí, ele vai receber como parâmetro um widget, né? Então, eu vou chamar aqui de widget. E aí, ele vai ser bem simples. Ó. Eu vou criar aqui o myWidget, que vai receber o widget do jeito que ele está fazendo aqui, né? Ele instancia esse cara aqui, então aqui ele vai estar instanciando. E aí, ele vai vir pegar, já vou aplicar o widget no meu grid aqui. Opa! Só que assim, eu tenho minha row, que eu não sei ainda onde vai ser, e a minha column, que eu também ainda não sei onde vai ser. Então, quem vai passar para mim esses valores vai vir aqui por parâmetro. Vai ter o row e o column. Aí, esse row vem para cá, né? Eu vou passar para esse. E o column também. Maravilha. E aí, o PADX e o PADY, eu vou deixar ele fixo aqui, porque eu quero manter o padrão na aplicação toda, para não precisar ficar mudando. Então, já vou deixar ela como 5. Eu tinha deixado 10, mas eu vou deixar aqui como 5. Só para ficar só um espacinho. E o stick ele vai vir também como parâmetro, né? Porque vai ter uns que vai ser W, igual esse aqui vai ser NSW. Então aqui eu vou passar o stick, que aí o stick vai receber aqui o do stick. Beleza? Só que tem eu posso deixar esse campo stick aqui como opcional. Como é que eu faço para deixar esse parâmetro opcional? Eu coloco um valor default. Eu coloco um igual aqui e coloco assim, ó. Se ninguém passar o stick, eu vou assumir que ele vai ser o NSW. Então, agora, se eu chamar esse carinha aqui sem ele, ele vai ser por padrão NSW. Beleza? Então, assim que funciona essa parte aqui. Só que tem um porém. Aqui no widget, ele tem um texto que ele teria que vir aqui. Então, se eu for passar tudo aqui por parâmetro, vai ficar muita coisa, né? Vamos supor, eu ponho um texto, que daí o widget aqui vai receber o texto. Aí, beleza, vai ter o fonte, que daí eu poderia passar o fonte e pôr para cá fonte e assim por diante. Só que vai ter widgets, por exemplo, o widget de número não tem texto. E aí ele ia ficar esperando o parâmetro e ia quebrar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, qualquer parâmetro que eu passar aqui, eu quero que ele coloque aqui automaticamente. O que vier, eu não quero saber qual que eu quero especificar. Eu vou especificar na hora que eu estou chamando. Ó, por exemplo, eu estou criando esse label e eu estou passando o texto e o food. Então, eu quero que ele faça isso aqui. Ó. Pegue esse carinha aqui assim, do jeito aqui, e aplique para cá. Como que a gente faz isso de uma forma dinâmica aqui no Python? A gente usa um carinha aqui, um parâmetro, que coloca asterisco, asterisco, k wargs, assim, ó, k wargs. É isso que ele faz. Aí, esse cara aqui, eu venho e coloco aqui. Então, essa é a funcionalidade desse parâmetro, que ele é tipo um coringa, vamos falar assim. Então, tudo que vier que não for nomeado, né, ele vai pegar e jogar para onde eu quero, que no caso é aqui dentro do método. Né? Então, agora, por exemplo, eu vou chamar a função aqui para a gente ver ela funcionando. Ó. Vou chamar o GenerateWidget. Aí eu vou passar o widget que eu quero, que vai ser o label. Beleza? Aí a minha linha que eu quero os widgets, eu vou passar o 0. A minha coluna, eu quero que ela fique no mesmo lugar também ali, 0. O PADX e o PADY, como está aqui, eu não preciso passar porque ela já está aqui, né? Eu não passo. E o stick, o stick eu quero, vai ter que ser o W, né? Então aqui, stick, eu vou passar como W, beleza? Agora, a fonte e o texto aqui, ó, eu passo direto aqui também. E aí, como esses carinhas aqui
não é nenhum desses, né? Não é um stick, no caso. Ele vai olhar assim, ah, texto. Texto eu não estou esperando, eu não sei qual que é. Então ele vai entrar aqui nesse Kawargs. E aí ele vai vir e jogar para cá. Beleza? É assim que funciona essa parte do Kawargs. E aí agora eu posso apagar isso aqui. Se eu salvar e executar de novo, olha lá, ele continua existindo assim como se nada tivesse acontecido. Só que agora eu chamo aqui tudo de uma forma só. E aí os demais aqui é só repetir a mesma coisa. Eu vou vir aqui, salvar aqui e trocar o texto, né? Esse texto vai ser para cá. O que mais que a gente muda aqui? E aqui na linha de baixo, né? Row 1. Aí eu posso apagar esses caras aqui, ó. Então agora eu estou com duas linhas e tem dois labels aplicados, né? Olha lá, cast spell. Aí agora no botão é a mesma coisa. Eu só vou trocar o widget. Aí eu faço o generate aqui, ó. Aí eu chamo o button. Button. Aí aqui na linha vai ser na linha 2, coluna 0. O stick eu não preciso passar, porque ele já vai assumir como NSW. E só vai ter o texto, que eu vou chamar de mana position. Olha lá, maravilha, funcionando. Agora aqui na frente a gente vai pôr um combo box. É um outro widget. Então vamos para combo box. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, vamos adicionar ele, ó. Eu vou chamar ele de CBX. CBX food. E vai ser um generate widgets passando o combo box. Por aqui na linha 0, coluna 1, beleza? Então, deixa eu até. Aqui tem o texto do food e aqui vai ter o CB food. Então, na linha 0, coluna 1, o stick, vamos deixar do jeito que está mesmo, né? CW. Texto, ó, se eu colocar aqui um texto, olha só como que ele quebraria, né? Eu vou colocar assim, lá. Só vai executar, eu acho que ele não vai mostrar nada, ó. Ele mostra o combo box, só que esse texto ele não aplica, então não tem sentido a gente, como a gente estava fazendo aqui. O Kawargs vem para isso, ele pegou isso aqui, colocou aqui dentro, tá? Mas então, para pôr valor aqui no combo box, ele tem um values. É esse values aqui. Aí aqui, esse values para uma lista. E aí cada índice da lista aqui, né? Ó, eu coloco oi, Tibia, por exemplo. Se eu salvar aqui e executar de novo, olha lá. Ele clica aqui, ó. Ele mostra oi e Tibia. Beleza? Então esse aqui é o carinha, esse values que a gente vai usar. E aí então agora a gente tem que pôr aqui, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de hotkeys e passar uma lista então do F1, F2 e assim por diante, né? Aí, beleza. E aqui, né, então agora se eu coloco aqui hotkeys, vem para cá e joga a nossa lista aqui para dentro. E se eu salvar aqui e executar de novo, olha lá, eu consigo já escolher. Só que observa que aqui, uma vez que eu colocar o F1, ele permite editar o campo. E não é legal, né? Porque se a gente já está mostrando quais que são, não tem porque o usuário poder editar. Então aqui tem um que chama state. Então coloca state, que vai receber aqui read only. É esse cara aqui que vai fazer com que não edita. E também a gente pode aumentar a fonte, né? Colocar a fonte roboto 12, é que é o que estava antes. Beleza? E aí, mas ó, eu vou rodar de novo. Ah, tem que pôr uma vírgula aqui, né? Separar por vírgula.
Aí. É legal, ó, ele abriu aqui, tal, a fonte já foi aplicada, só que eu tô vendo que ele está muito grande e quando ele começa sem nada, né? Ó, ele começa sem nenhum selecionado, né? Em branco. Eu quero deixar um já selecionado. Aí, só que eu quero começar com ele desligado. Então eu vou pôr aqui também um item nessa lista aqui, como primeiro como desligado, beleza? E aí, aqui no CBFood aqui, eu preciso dar um cbfood ponto current. Esse current aqui, ele espera o índice da lista aqui que ele quer começar. E numa lista, o começo é com zero, então eu já coloco para começar com o primeiro item de uma lista. Só que para eu poder trabalhar com o retorno aqui da função, né? Essa função generate ela precisa retornar. Então aqui eu dou um return myWidgets. Aí sim essa variável aqui vai ser preenchida, que eu esqueci na hora de criar a função. Mas beleza. Então agora eu vou conseguir atribuir esse cara aqui. E então vamos salvar aqui e executar de novo. Olha lá, começou já como desligado. Não dá para editar mais o campo. Eu posso escolher. Só que ele está muito grande, né? Olha o tamanho do widget, né? E o texto aqui. Aí eu consigo vir aqui, ó, e colocar um que é o width. É width, várias coisas. E aqui eu vou passar, por exemplo, 12. Acho que 12 fica bom. Aí vou abrir aqui agora, rodar de novo. Olha lá, ficou menorzinho. Então a gente vai usar esse aqui por hora desse tamanho. Show! Então esse aqui foi o CB do food. E aí agora eu vou fazer o CB do cast, né? Então é só copiar esse cara aqui de novo. Só que agora esses carinhas aqui vai ser food. Vai ser exatamente igual, só que aqui eu vou pôr na linha de baixo. Na linha de baixo e vamos ver agora, rodar de novo. Olha lá, aí sim, hein? Agora tá bonitinho. Então, esse mana position vai ter um campo aqui na frente, que vai ser um campo, vai estar empty, que é um texto, no caso, e um outro botão que a gente vai pôr um botão com uma imagem. Então, vamos já importar. Ah, não precisa importar, já está aqui, né? Vamos criar, então, essa parte aqui. Então, aqui eu vou criar, então, o lbl mana position, que eu vou gerar aqui, então, um widgets, passando um label. E aí, vai ter um na linha 3, na coluna 1, eu vou pôr um texto, vai ter um texto com o nome empty, certo? E o que mais? Vamos ver aqui. Deixa eu executar ele para ver como é que ele vai abrir aqui para a gente. Olha lá. Ele abriu aqui embaixo, né? Então acho que aqui é na coluna 2 mesmo. É, na coluna 2. Só que a fonte está pequenininha, né? Então vou colocar aqui a fonte Roboto 12 também. E o stick eu vou pôr como W. Tcharam! Beleza. Agora aqui a gente vai pôr um botão com uma imagem. Então agora eu vou vir aqui e colocar o btn mana position trash, que é de lixo, né? E aí vamos gerar o botão aqui, generator, usar o button aqui. Aí na linha, mesma linha aqui, né? Qual que linha que era? 2. Na coluna 1, aí vai ter um texto, só que esse aqui não vai ter texto, né? Eu vou mostrar aqui como é que vai ficar esse carinha aqui. Né? Ele colocou aqui, só que olha só, ele pôs esse texto em cima do empty. Se eu mudar aqui para cá, ó, vou pôr na coluna 2, ele vai ficar ruim. Olha só, ele ia ficar para cá. E eu não quero isso, eu quero que ele fique na mesma
célula. Eu não quero colocar ele na célula de lá. Então, primeira coisa, vamos pôr a imagem, né? Eu deixei separada aqui a imagem, vou pegar ela aqui. Ó, essa imagem aqui é uma imagem de um lixinho. E para a gente adicionar ela, é bem simples, né? A gente vai usar uma biblioteca chamada PIL. Quando a gente trabalha com um arquivo, a gente precisa carregar ele primeiro para o Python poder manipular. E quando a imagem, a gente usa o image, né? Então aqui eu vou até criar uma função aqui que vai ser load image, beleza? Como não vai ser, vou colocar como load trash, porque eu não vou receber outra imagem de parâmetro, porque aqui a gente só vai ter uma imagem, né? Então aqui eu vou carregar ela primeiro. Então é load image, vai receber o image.open. E aí aqui sim eu passo o caminho da imagem, que vai ser o trash-icon.jpg. Beleza? Então, vamos importar esse image aqui. Então, aqui em cima, vou até fechar esse cara aqui. Eu dou from pil import image. Ó, esse carinha aqui. Então, agora, com isso aqui, eu consigo carregar essa imagem, certo? Aí, com essa imagem carregada, eu transformo ela para o TK poder inserir ela, né? Trabalhar com ela. E aí, aqui no Pil mesmo, ó, tem o image TK. Image TK. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return aqui do image tk.foto, né? Que eu estou trabalhando aqui com foto, foto image. Aí eu passo nossa imagem carregada aqui. Vou colocar image, beleza? E aí, ó, aqui na hora que a gente vai colocar no botão, ele tem um parâmetro aqui que chama image. Aí, para esse image aqui, eu vou chamar essa função aqui, ó. Beleza? Ou eu poderia fazer assim também, né? Trash recebe essa imagem aqui, essa função, e aí isso aqui eu venho para cá. Beleza? Show. Se eu salvar agora aqui e executar de novo, vamos ver o que acontece. Vou fechar ele aqui, rodar e executar de novo. Olha lá que legal. Ele colocou um botão aqui gigantesco aqui, só que não ficou bom, né? Então a gente vai arrumar isso. Eu vou jogar esse cara aqui para a mesma coluna, então é a coluna 1. E aqui eu preciso redimensionar essa imagem. Como aqui nesse momento eu carreguei ela, então eu consigo fazer um resize nela. Então vai ser assim, ó, resized image vai receber então o load image.resize. Aí eu coloco o tamanho que eu quero. Ele espera aqui uma tupla, né, ó, com dois inteiros, então eu vou pôr aqui uma tupla, que eu vou colocar aqui 20 e 20, por exemplo. Eu vou passar para cá esse carinha aqui. Aí sim, aí ele transforma para o TK. Beleza, vou rodar de novo e vai ficar parecido com o que a gente quer, ó. Legal, ó. Ele colocou aqui a imagem redimensionada, só que ele sobrescreveu, né? Ele colocou por cima do nosso empty. E aí agora a gente vai usar o nosso stick de novo, porque ó, aqui eu não passei nada, certo? Então, por default aqui, ele usou o NSW. E eu quero jogar esse botão tudo para a minha direita. Então, eu vou vir aqui, colocar o stick e jogar tudo para a minha direita, que a gente viu aqui naquela página lá. É o E, né? O E a gente joga tudo para cá, para o East. Então, vou jogar um E aqui. Aí, se eu salvar e executar de novo, olha lá. Agora sim, ficou. Então, nessa célula aqui, tem dois widgets. E a gente consegue organizar eles aqui. Beleza? Então, aqui embaixo agora, eu vou pôr um botão. Esse botão vai ser o botão que a gente vai aplicar a opacidade. Beleza? Então, vamos lá. btn opacity.
que vai receber aqui um generate widgets com botão. E aí vai ser na linha 0, coluna. E agora? 2, né? Coluna 2. Vai ter um texto que vai ser o apply opacity. Só que aqui vai ter um ponto interessante para a gente ver, ó. Aqui, opa, é 0, 1, na linha 0, 1, 2, 3. Então aqui é na linha 3, coluna 0. Viajei agora. Ah, agora sim. Só que, ó, eu quero que esse carinha aqui fique mesclado, igual no Excel. Eu quero que ele venha até aqui atrás. Então, se eu colocar o stick, ó, stick já está certo, tá? NSW, né? Porque aqui já está por padrão, ele está ocupando tudo. Só que eu quero que ele ocupe duas células. E aí aqui a gente tem que passar um parâmetro, que eu vou passar para cá, que olhando aqui, ele vem com essa parte aqui de column spawn. Ó, ele faz com que mescle a célula sem atrapalhar o de cima, né? Dá para tanto mesclar a coluna quanto a linha. Então eu tenho que aplicar esse parâmetro aqui. Só que se eu passar assim, column spawn, e aí aqui é quantas células eu quero mesclar, né? Então são duas, então eu vou colocar duas. Se eu fizer isso aqui, ele vai pegar esse parâmetro aqui, como está o cowargs, ele vai jogar para dentro do widgets. Só que essa configuração que a gente quer aplicar agora não vai ser para o widgets, vai ser para o grid. Então, eu vou pôr um parâmetro aqui agora, que vai ser o column spawn, e vou passar um parâmetro default, que eu vou deixar como none. Porque quem não passou, né, quem não passar, que são esses caras aqui que a gente não interessa, não vai atribuir nada, né? Então eu faço assim, column spawn vai receber none, então esses carinhas aqui vai estar passando como none, e esse aqui que eu quero, eu vou passar aqui como 2. Aí sim agora vai funcionar. Se eu salvo, fechar aqui e executar de novo, ele quebrou porque eu esqueci de pôr uma vírgula aqui. Aí, então, rodar de novo. Aí, ó, agora sim ele veio aqui e mesclou a coluna aqui. Só que, ó, observa que o tamanho da fonte da mana position, dos botões aqui, não está do tamanho desse. E não está igual à formatação. Dá para a gente arrumar isso. Só que o botão, cada widget tem sua funcionalidade, sua particularidade, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, fonte, igual a gente fez lá com o label, né? Coloca aqui, Roboto 12. Vou salvar aqui e rodar de novo. Olha só. Ele quebrou. Ele fala que ele não conhece fonte. O botão, a gente consegue pôr um texto, só que a gente não consegue configurar o texto assim dessa forma. Para a gente configurar o botão, o texto do botão, a gente tem que usar um carinha aqui que chama Style. É um outro widget, beleza? E aí aqui eu vou criar uma instância dessa style, então vai ser style recebe style, abre e fecha parênteses. Então aqui eu tenho uma instância desse widget. E aí aqui, ó, eu tenho que atribuir uma configuração assim, ó, é ponto .configure. Ó, ele já até mostra o primeiro. Aí, segundo a documentação lá do Tkinter, do TTK, se eu quero trocar globalmente a configuração de um botão, eu vou passar então aqui nesse primeiro parâmetro quem que eu quero. Por exemplo, T, usa esse T sempre, button. Beleza? Aí ele vai trocar então a formatação de todos os botões. Se eu quisesse trocar de um label, eu colocaria aqui T, label. E aí sim eu trocaria. Aí eu trocaria como? No parâmetro seguinte, o que eu quero mudar. Aí eu coloco assim, por exemplo, fonte, que vai ser então roboto. Tem que fazer igual que a gente estava, né? Entre roboto 12.
Agora, se eu salvar aqui e executar de novo, né? Tá, executar de novo. Olha lá. Agora ele aplicou essa essa parada aqui para os botões, né? Agora, beleza? Show. Aí, vamos supor assim, ó, eu não outra coisa importante. Se eu quisesse trocar a cor só de um botão, não quisesse trocar de vários botões, aí eu criaria aqui uma, um estilo personalizado. Então seria, por exemplo, custom.tbutton. E aí eu quero aplicar essa fonte apenas em um botão. Aí eu ia vir no botão que eu quero aqui, por exemplo, eu quero mudar apenas o do opacity. Eu ia passar para ele aqui um parâmetro que tem o nome de style, passando aqui, ó, o nome que eu criei lá, custom.tbutton. Opa, com N. Custom. Aí se eu salvar aqui agora e rodar, observa que só esse botão aplicou a opacidade e nesse aqui não mudou. Porque aqui, ó, eu estou aplicando personalizado. Eu criei ali em cima uma personalização e aqui eu apliquei nesse. Se eu não crio personalizado aqui e deixo assim, aí ele está mudando todos, porque ele muda de forma global, tá bom? Então essa é uma ponto importante que sempre gera dúvida depois quando a gente está usando o tema personalizado. Maravilha, então agora eu vou criar um botão de carregar e um de começar. Então vai ser um btn load, que vai ser esse cara aqui, quase igual a esse, né? A gente joga na linha de baixo e cria um botão load, não vai ter column spawn, e um btn start, que vai ser na mesma linha, só que na coluna do lado. Start, salvou, executou de novo. Aí, maravilha. Só que ele está grande, né? Eu vou até tirar isso aqui por hora, que eu usei só para mostrar para a gente como é que ele funciona. Aí ele, vamos ver agora. Ai, que belezinha. Agora tá chique. Ó, só pra gente ver funcionando aqui, muda aqui pra black. Pra gente ver agora como ele ficou. Olha lá, mudou pra black. Não gostei desse aqui, né? Mas beleza. Tem o... Agora a gente consegue olhar de novo. Tem o blue. Tem esse blue aqui. Olha lá. Ficar assim. Bom, eu vou deixar como arc mesmo, que é o que eu mais gostei. No vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais de como trabalhar com o Tkinter. Não tenha achado difícil. Se você achou, comenta aí. Vai lá no Discord, fala com a gente. E no próximo vídeo a gente vai pôr aqui as funcionalidades, né, de quando a gente clicar num botão, aí sim já aplicar a opacidade, coletar a cor e fazer funcionar o bot. Valeu? Obrigado, pessoal. E chegamos ao final dessa primeira parte. E aí, o que achou? Muito fácil, muito difícil? Comenta aí nos comentários se tiver alguma sugestão para dar. Eu queria agradecer aí o pessoal do Discord que está sempre lá respondendo. Se você não participa ainda, sinta-se à vontade em participar. O link está aí na descrição. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!